Olá, seja bem-vindo. Hoje, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, vamos ouvir as propostas de Gilmar Tato, do PT, seguindo a ordem definida por sorteio. Lembrando que o SBT entrevistará os 10 candidatos de partidos que têm ao menos 5 representantes no Congresso. Ao meu lado, também para entrevistar o candidato, meu colega Fábio Diamante. Essa entrevista, com 20 minutos de duração, é transmitida simultaneamente pelo site SBT News e pelos perfis do SBT News e do SBT Jornalismo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E você, internauta, pode participar mandando sua pergunta para a hashtag SBT News Eleições. Candidato Gilmar Tato, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então vamos lá, candidato. Primeira pergunta, não podia deixar de ser, a Folha de São Paulo traz hoje uma notícia de que o PT, o seu partido, já considera a hipótese de abandonar a sua candidatura por uma série de motivos, entre eles o fato do senhor estar ali estacionado em 1% nas pesquisas, né, das intenções de voto. A nossa produção conversou com o Gilberto Carvalho, ele disse que isso não é verdade, então ninguém melhor do que o senhor para responder para a gente. O senhor continua candidato e mais, eu queria saber se o senhor pode garantir ao eleitor que o senhor não abandona a disputa antes da hora. Não abandono, eu sou candidato do Lula, sou candidato do PT e a Folha costuma errar muito nas suas matérias relacionadas ao PT. Estou saindo todos os dias, Fábio, nas ruas. Hoje mesmo estive na região lá de Pirituba, Parada de Taipas. Fui muito bem recebido. As pesquisas já começam, eu começo a subir nas pesquisas também e não estou nem preocupado com isso, porque o partido, o PT, aqui na cidade de São Paulo, é um partido de chegada. Isso aconteceu quando a Luíza Erundina foi candidata e ganhou a eleição, aconteceu quando a Marta foi candidata e ganhou a eleição, aconteceu com o Haddad quando foi candidato e ganhou a eleição. É um partido de chegada. Nós temos uma militância fantástica, temos mais de 180 mil filiados na cidade, uma chapa grande de candidatos e candidatas, e eu tenho certeza absoluta que eu vou para o segundo turno. Não sei quem será o meu adversário, mas registra aí, eu vou para o segundo turno e nós vamos ganhar a eleição e o PT vai governar a cidade de São Paulo pela 4ª vez. Tenha certeza disso, Fábio. Agora, candidato, é fato que vários militantes petistas já aderiram à campanha do PSOL. Aliados históricos, por exemplo, como Chico Buarque e outros artistas, publicamente já se mostraram mais favoráveis à campanha de Guilherme Boulos, né, a candidatura de Guilherme Boulos, porque defendem, em nome disso, a união da esquerda. Né, o que faltou, por exemplo, na última eleição presidencial para enfrentar o avanço da direita. E, no entanto, o seu partido insiste nessa divisão. O senhor diria que não acha que está faltando humildade ao PT? Simone, o partido é um partido democrático. Ele tem mais de 2 milhões de filiados. As pessoas têm direito de opinar. Mesmo que não seja aqui da cidade de São Paulo, não seja filiado aqui, não milita aqui na cidade de São Paulo. O PT está unido aqui na cidade. Todos os nossos deputados federais de São Paulo apoiam, os deputados estaduais, todos os vereadores, todos os candidatos. Você não vai encontrar um candidato, uma candidata que não me apoia a minha candidatura aqui. E olha, o segundo turno é justamente para isso. Você ter segundo turno nas cidades acima de 200 mil habitantes. No primeiro turno, os candidatos, os partidos apresentam a sua plataforma, as suas propostas. E nós temos agora novas regras, que é essa cláusula de barreira. Tem os partidos menores, se não lançam candidatos, eles tendem a assumir. Foi assim com o PT no início, nos anos 80. E agora você não tem mais aquela chapa proporcional de vereadores que você pode fazer as coligações. Então é natural que os partidos lancem candidatos. E mesmo assim, veja, o PT está apoiando candidatos de outros partidos, em outras capitais, por exemplo. O Edmilson lá em Belém é do PSOL. A Manuela em Porto Alegre é do PCdoB. Nós íamos apoiar o Freixo no Rio. Então, não é verdade, o PT faz alianças, nós vamos derrotar no Brasil e aqui na cidade de São Paulo, o nosso adversário é o candidato do Bolsonaro, que é o Russomano,
e é o candidato do Dória, que é o Bruno Covas. Então, e no segundo turno, eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar juntos, não há essa dificuldade. Há um respeito muito grande pelo Márcio, pelo Orlando, pelo Boulos aqui na cidade, e nós vamos estar juntos no segundo turno. E eu tenho o PT é partido de chegada. Em todas as eleições que o PT participou na cidade de São Paulo, o PT foi para o segundo turno. Então, ou ficou em segundo lugar. Então, e não vai ser diferente dessa vez, porque eu conheço dessa parte da cidade de São Paulo. Eu fui aqui deputado estadual, deputado federal, fui secretário de abastecimento, secretário da implantação das subprefeituras, fiquei 6 anos como secretário de transportes, teve a oportunidade de implantar o almoço e janta nas escolas, implantar subprefeituras, implantar o bilhete único, corredor de ônibus, ciclovias, vai e volta, Paulista Aberta. Tudo isso eu conheço a cidade e eu conheço cada bairro dessa cidade. Por isso me credencia, além da experiência, me credencia para dizer, olha, essa experiência eu quero colocar à disposição da cidade. Eu sou muito grato a essa cidade. Foi aqui, eu vim com 13 anos, comecei a trabalhar como office boy com 14 anos. Foi aqui que eu construí a minha família, casei. Aliás, lembrando, eu sou professor, a minha mulher é professora, parabenizar todas as professoras do seu dia e os professores, uma profissão importante, vital, fundamental para a gente mudar esse Brasil e para melhor. Então, meus parabéns a todos os professores que estão sofrendo muito, inclusive na cidade de São Paulo, porque nós não podemos pensar em voltar às aulas se não garantir a segurança de todos os profissionais da educação, assim como de todos os alunos. E essa atrapalhada toda que o prefeito tem feito na cidade, uma insegurança muito grande se volta às aulas ou não. É melhor, nessa hora, ouvir a ciência e ouvir as autoridades sanitárias. Candidato, vamos falar de transporte. O senhor falou muito da sua experiência como secretário de transportes. Eu queria falar sobre uma promessa do senhor, no seu programa de governo, sobre a implantação gradual da tarifa gratuita nos ônibus. Me recordo do prefeito Fernando Haddad, seu colega de partido, quando houve o movimento pela tarifa zero em São Paulo, dizer de maneira muito clara que isto era impossível, que alguém teria que pagar essa conta. Inclusive, ele dizia que aceitava discutir isso com a sociedade, mas ia ter que sair dinheiro da saúde, da educação, de algum setor importante. Qual é a receita que o senhor encontrou que Fernando Haddad não conhecia na época? Não é que ele não conhecia, ele tinha responsabilidade. Vamos lembrar que em 2016, Fábio, ele renegociou a dívida da prefeitura. Ele diminuiu a dívida em 60%. Deixou de mandar recursos para o governo federal de 2 bilhões. Era outra realidade. E ele saneou a prefeitura, diferente da mentira que o Bruno Covas falou. Ele deixou em caixa 5 bilhões e 300. E neste momento a prefeitura tem em caixa 18 bilhões e meio. E o próprio relatório do Tribunal de Contas do município está falando que o Bruno vai deixar em caixa 7 bilhões. Está aí o dinheiro. E olha, e a minha experiência na minha área, só de polo gerador de tráfego. No último ano nosso, nós arrecadamos, a prefeitura arrecadou, que é aquilo que os grandes empreendimentos são obrigados a retornar para a prefeitura, para a cidade, em função do impacto, né, que acontece no trânsito, 300 milhões. O ano passado foi 28 milhões. Alguém está ganhando dinheiro com isso. O aplicativo do Zona Azul, daquele cartão de estacionamento, que nós fizemos, hoje está mais fácil você estacionar o carro através de aplicativo, nós arrecadamos mais 35% dessa receita do Zona Azul. O aplicativo dos táxis, a prefeitura arrecadou ano passado 320 milhões. Então, por isso que eu falo com segurança e, desta parte é uma área que eu entendo, nós vamos implantar o transporte gratuito para desempregados, porque ele tem direito a andar no transporte público para procurar emprego. Vamos retornar o transporte gratuito para os estudantes, que já existia na nossa época, o Bruno e o Dória tiraram. Vamos agora implantar para aquelas pessoas que precisam fazer um exame, pegar um ônibus para fazer um exame, para uma consulta médica ou mesmo uma cirurgia seletiva, nós vamos garantir esse bilhete, inclusive com o acompanhante. E aos domingos, feriados e de madrugada, nós vamos reduzir a passagem para R$ 4,40 para R$ 2,00. Fábio, isso significa o seguinte: você aumenta o número de passageiros no sistema que caiu 40%.
Então, tem uma ociosidade. E quando você abaixa a tarifa, não significa necessariamente que você está reduzindo a arrecadação no sistema. Então, por isso, que é uma área que eu entendo, é possível fazer. Além do que, nós vamos continuar fazendo faixas de ônibus, fazendo corredores de ônibus, porque isso ajuda, inclusive, do ponto de vista financeiro. Ajuda do ponto de vista da qualidade do sistema, as pessoas chegam mais rápido no seu destino. Tanto é que eu fiz no governo Haddad mais de 400 quilômetros de faixas de ônibus. Nós fizemos o bilhete único mensal, semanal e diário, que eles tiraram, que nós vamos devolver agora. E também, você falou de ônibus, mas vamos falar de mobilidade. Eu fiz na minha pasta, na pasta de transporte, mais de 400 quilômetros de ciclovias. Imagino vocês, se não fosse essas ciclovias, que na época foram muito criticadas, o que estava acontecendo com esses meninos e meninas que estão fazendo essas entregas de alimentos, esses iFood da vida. Então, isso é pensar uma cidade moderna, é disso que se trata. Nós temos que pensar a cidade não do futuro, do presente. E o presente é um novo padrão de consumo, o presente é uma maneira, novas maneiras das pessoas se comportarem na cidade, inclusive na mobilidade. Então, nós queremos aquecer a economia local para as pessoas fazerem menos viagens e gerar emprego no local. E a mobilidade, ela está dentro desse contexto. E com a experiência que eu tenho, que participei de da elaboração dos dois planos diretores, tanto da época da Marta, como da época do Haddad, e principalmente na área de mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de a pé, fala de bicicleta, fala de transporte coletivo, nós falamos de cargas. Nós regulamentamos as cargas da cidade de São Paulo, a entrega de carga noturna, entrega de cargas perigosas. Esse livrinho que você está vendo aqui atrás, da cidade da gente, isso que foi o trabalho que nós fizemos nos 4 anos que eu fiquei como secretário de transporte do governo Haddad, que foi uma verdadeira revolução que nós fizemos na cidade. Começou na época da Marta, reestruturamos o sistema de transportes, combatemos a máfia, implantamos o bilhete único e agora, com essa experiência toda como prefeito, eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais, não só no transporte, mas também em outras áreas. Pois não, Simone? O senhor citou, né, toda essa sua experiência no transporte. Eu queria lhe perguntar o seguinte, não raro quando o assunto é transporte público em São Paulo, e aí a gente está falando de ônibus, a gente ouve a expressão máfia dos ônibus. Entra prefeito, sai prefeito, as empresas são sempre as mesmas. O senhor foi secretário de transportes durante 2 gestões petistas. Eu pergunto ao senhor, há mesmo uma máfia atuando na Prefeitura de São Paulo? Tem empresário mafioso em São Paulo? Olha, quando eu assumi a Secretaria de Transportes lá atrás, a primeira vez, não sei se você estava aqui em São Paulo, Simone, desculpa, nós teve empresários presos, teve gente presa, pessoas ligadas a sindicato, foi difícil. Eu tive que usar colete à prova de bala, assim, muitas denúncias nessa área, muitas ameaças nessa área, e a gente teve uma relação muito estreita com o serviço reservado da polícia naquele período. Agora eu não sei, agora compete à polícia apurar, verificar. Tá certo? Porque não tinha concessão, não tinha contrato na época. Nós fizemos a concessão do sistema de transporte, nós regulamentamos. Eram umas peruas velhas, não tinha regulamentação nenhuma. As pessoas, o proprietário daquelas vans entrava de manhã no sistema, carregava o passageiro, e depois de madrugada, no entrepico, não aparecia no sistema. Então, isso foi regulamentado, acompanhado, inclusive, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Câmara, pelo Tribunal de Contas do município. Mas aí compete à polícia realmente investigar e achar se são mafiosos ou não. Não compete a mim, eu não sou polícia para isso, mas então, tem que ser combatido. Se existe máfia, tem que ser combatido. Aproveitando aí a citação do senhor, o Ministério Público, o Judiciário, muitos casos, de fato, vão para a Justiça, o Ministério Público investiga. Tem pelo menos um desses casos que um grupo de empresários, eles são processados por improbidade administrativa, o senhor é réu também neste mesmo processo. Segundo o Ministério Público, por causar prejuízo aos cofres da Prefeitura na gestão Marta Suplicy com contratos emergenciais. O antigo COAF até chegou a detectar a movimentação suspeita e, segundo o Ministério Público, o senhor e os empresários causaram um prejuízo de R$500 bilhão. Qual é a sua responsabilidade nesse caso?
Isso aí, esse promotor, Fábio, obrigado pela pergunta que eu vou me dar a oportunidade de esclarecer. O promotor pensou um relatório de uma área técnica lá do Tribunal de Contas, não é nem decisão do Pleno, e colocou todos os secretários, todos que passaram na secretaria, colocou como réu, denunciou. Então, e eu fui junto. O único que ele não denunciou foi Alexandre de Moraes, talvez por função do Alexandre de Moraes foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, até eu gostaria de um dia perguntar para o promotor por que ele não pôs o Alexandre de Moraes como também nessa lista. Mas ele incluiu todos os secretários. Eu não tenho nada a dever, não devo nada a ninguém, vou responder, mas sou estranho o fato dele colocar todos os secretários nesse balaio e excluiu o Alexandre de Moraes, sendo que Alexandre de Moraes ele também participou de um período e fez inclusive contratos emergenciais. Agora, contratos emergenciais é quase que uma rotina na cidade em todas as áreas. Eu fui o único que deixei de fazer contratos emergenciais no transporte. Eu fiz a concessão. Me fale outro secretário que fez a concessão no sistema de transporte da cidade de São Paulo. Foi feito agora, é verdade. Não deixaram fazer na época do Haddad e aí agora o Bruno Covas fez. Mas a São Paulo ficou de 15 anos com um contrato de concessão, portanto um contrato seguro, que obrigou as empresas a investirem. Por isso que a cidade de São Paulo começou a ter ônibus novos, ter ônibus biarticulados, começou a ter ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tomada. Esses ônibus modernos têm a ver com a concessão que eu fiz lá atrás. Então é diferente. Então, eu não gosto de fazer contratos emergenciais, só faço se for estritamente necessário e num serviço essencial no transporte às vezes é necessário, mas a minha prática não é de fazer contratos emergenciais. Candidato, o senhor já criticou a gestão atual que decidiu contratar vagas nas escolas particulares para suprir a demanda da rede pública municipal e a gente acha que provavelmente no ano que vem essa demanda vai ser maior ainda, né? Porque famílias perderam o emprego, não vão poder manter os filhos nas escolas privadas. A fila na rede de ensino municipal era um dos grandes problemas que se enfrentava na época da última gestão petista de Fernando Haddad. 65 mil crianças esperavam na fila da creche, por exemplo. O senhor critica essa decisão de contratar vaga nas escolas particulares. Qual é a fórmula que o senhor tem para, então, equacionar o problema? Ter todo mundo na escola pública sem precisar recorrer a esse sistema de contrato, né, de aluguel de vagas nas escolas privadas? Veja, eu assumo o compromisso aqui, que na minha gestão não vai ter nenhuma criança fora da escola, desde da criança do ensino infantil, ensino fundamental, nenhuma. É um absurdo que depois de 4 anos ainda você tem essa situação na cidade de São Paulo, coisa que o próprio Haddad arrumou, contratou 82 mil vagas na creche e no ensino fundamental. O que acontece é diferente, tem um processo de privatização da educação no país, da educação e da saúde no país e aqui na cidade de São Paulo. Porque como os empresários das escolas particulares estão perdendo alunos, é uma maneira, inclusive, de aportar recursos para essas empresas, que a sala de aula está vazia. Não, ao contrário, nós temos que construir mais escolas, construir mais salas de aulas. E, aliás, o prefeito deveria aproveitar essa pandemia que as escolas estão fechadas, de reformar essas escolas, ampliar essas escolas, construir mais escolas e fazer um novo plano pedagógico que não está fazendo. Então, a prefeitura não está preparando a volta às aulas com segurança a partir do ano que vem. Por isso que, na minha gestão, cessar esse processo de terceirização, de privatização da escola, que é o que está acontecendo com o CEL. O conceito do CEL é juntar educação, cultura, esporte, lazer, de forma articulada, inclusive com a comunidade e com o setor acadêmico, com os professores. O que o prefeito está fazendo? Ele está terceirizando a parte da cultura e a parte de esporte e lazer e está deixando de fazer aqueles cursos com a comunidade.
tem piscinas fechadas e não agora. Antes da pandemia, várias piscinas fechadas, as crianças não podiam usar as piscinas, as quadras poliesportivas não estavam funcionando, os teatros, as atividades culturais nos céus não estavam acontecendo. Então, a culpa não é só da pandemia, não. Não existia uma preocupação por parte do prefeito, talvez pela falta de experiência dele, talvez porque ele não foi eleito. O Dória fugiu, mentiu, falou que ia ficar 4 anos, saiu como governador, agora já quer ser presidente da República e deixou esse abacaxi para ele. Então, nós temos um prefeito que não está à altura dos desafios da cidade de São Paulo. Isso não pode acontecer. E principalmente agora com a pandemia, nós precisamos mais que o prefeito. Nós precisamos de um líder, alguém que saiba articular os empresários, a sociedade civil, o movimento social, envolver todos para quê? Para a gente combater a desigualdade social. Isso não está acontecendo. E uma maneira de você combater a desigualdade social é gerando emprego. E uma das maneiras de gerar emprego tem a moradia, mas tem também a reforma de escolas e a construção de equipamentos públicos, tanto na educação como também na área de saúde, e o prefeito não faz isso, quer dizer, não tem política nenhuma social. Agora fiquei sabendo, dou os parabéns, depois de 4 anos que o PT, através do vereador Suplicy, a gente sempre falou de dar uma renda básica de cidadania, agora o prefeito percebeu na pesquisa que está pegando mal, vai aprovar o projeto de lei do Suplicy e vai implantar a renda básica de cidadania de R$100 na cidade. Candidato, a gente vai estar... A gente tem um probleminha com o tempo, que a gente tem que cumprir, até porque faz parte do acordo. A gente já está estourado. Eu queria pedir para o senhor as suas considerações finais. O que o senhor tem para dizer para o seu eleitor? Fábio, agradeço, Simone, agradeço o espaço que a SBT está dando. Acho importante que tivesse debates na cidade para confrontar ideias entre os candidatos. E quero dizer que eu me sinto preparado para governar essa cidade nos próximos 4 anos. Fiz o almoço e janta nas escolas, implantei a subprefeitura, implantei o bilhete único, implantei os corredores de ônibus. Tenho um currículo que permite eu me credenciar e ser um prefeito na cidade de São Paulo e ficar 4 anos, não só menos de 2 anos, como acontece com os governos tucanos nessa cidade. Obrigado, um forte abraço a vocês. Ok, candidato, muito obrigada. A íntegra dessa entrevista está disponível no site SBT News. Muito obrigada e até amanhã às 5h30 da tarde com a entrevista com o candidato Felipe Sabará, do Novo. Até lá!